Gente, bom dia a todos e a todas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a pandemia de coronavírus. Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus. O nome do vírus é SARS-CoV-2 e na Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, recebe o código U07. Não é fácil o que todos nós estamos passando. Enfrentar uma pandemia para todos os países, sobretudo aqueles que estão mais acometidos, com um número maior de vítimas, onde essa pandemia está devastando mesmo, nessas regiões. Enfrentar tudo isso não está sendo nada fácil e também está gerando uma comoção internacional, tanto que essa doença se tornou uma doença de importância internacional e que todos os segmentos das áreas de saúde, de epidemiologia, de saneamento, a questão funerária, todos esses setores e segmentos estão mobilizados para dar resposta a essa pandemia. A última pandemia que nós tivemos foi a primeira do século XXI, foi no ano de 2009, a pandemia de H1N1. E essa de agora, portanto, é a segunda pandemia, porém, de 10 a 15 vezes mais devastadora do que a pandemia de 2009, devido à sua alta taxa de letalidade, de incidência e também o alto poder de disseminação e de contaminação. Vamos começar falando um pouquinho da história dessa pandemia, como ela surgiu. Então, em dezembro do ano passado, no dia 31, festa de Réveillon, surgiu na China o aparecimento de um novo vírus até então desconhecido. A suspeita é de que tenha sido no mercado chinês de Wuhan, onde eles vendem animais abatidos e também vivos. É um mercado de animais e frutos do mar. E um grupo de pessoas que frequentaram esse mercado adoeceram e buscaram atendimento nos hospitais próximos ali de Wuhan, com sintomas respiratórios. Então, a suspeita é de que o vírus tenha sido proveniente de duas espécies de animais. A primeira delas são os morcegos noturnos, muito frequente também na comercialização do mercado chinês. Eles consomem e abatem a carne do morcego. E outro animal que está sob suspeita de ser também reservatório do coronavírus é o pangolim. Nós vamos ver mais adiante nas imagens esses dois animais. O coronavírus no mundo. Por se tratar de uma doença nova, uma pandemia que ainda os cientistas estão buscando respostas científicas, não se tem ainda com clareza a questão do padrão de letalidade, a mortalidade, o poder de infectividade desse vírus e muito menos se conhece a questão da clínica. O que se sabe é que gera alguns sinais e sintomas, sobretudo respiratórios, em decorrência da infecção por esse vírus, porém ainda não foi completamente descrita todas as suas fases, todos os seus mecanismos a nível ali de ser humano. Mas o que se sabe é que é uma zoonose que veio desses animais que eram comercializados no mercado chinês e que o vírus ganhou uma propagação, uma devastação muito grande na questão da transmissão interhumana, ou seja, entre pessoas. Apesar de ser um vírus que veio de animais, é um vírus zoonótico, mas é um vírus que se adaptou muito bem no organismo dos seres humanos e que causou e está causando um potencial de infecção muito grande. Gente, infectados. Até a data de ontem, dia 29 de abril, nós tínhamos no mundo inteiro mais de 3 milhões de pessoas infectadas. Então veja como essa pandemia se alastrou e está tomando conta de todas as regiões e territórios mundiais. E nós tínhamos até o dia de ontem
uma taxa média de letalidade entre 4,3% e 15%. Então, dependendo de cada região, de cada país, de cada população, esse vírus pode gerar uma taxa de letalidade de 4 a 15%. Quer dizer, a cada 100 pessoas, de 4 a 15 que contraiu o vírus e a infecção poderá morrer por conta das complicações dessa doença. Nós temos aqui outro dado, é que as mortes por coronavírus, já que estamos falando também em letalidade, na data do dia 29/4 também, até o dia de ontem, ultrapassava mais de 200 mil mortes, aproximando-se aí a 250 mil mortes em todo o mundo. No Brasil, até a data de ontem, dia 29/4, nós tínhamos mais de 5.200 mortos oficiais, porque existe também o problema da subnotificação, que é a falta de registro desses óbitos. E nós tínhamos mais de 70 mil pacientes infectados no Brasil até o dia de ontem. Gente, eu trago para vocês aí alguns conceitos sobre epidemiologias, o que é um surto, o que é uma endemia, o que é uma epidemia e uma pandemia, já que estamos vivenciando esse processo. Para que fique bem claro, isso a gente vê muito nas aulas de epidemiologia, mas um surto é uma coisa mais reservada. É quando surge ali alguns casos esporádicos de uma doença transmissível em alguma localidade bem delimitada, bem definida. E nós temos uma endemia. Uma endemia é uma ocorrência esperada de alguma doença para aquela região. Então, por exemplo, nós temos algumas regiões aqui no país que são endêmicas para a esquistossomose. Então, essas regiões são endêmicas. Nós dizemos que no país a esquistossomose ela é endêmica, porque ela tem um comportamento de não provocar muitos casos, além do excedido pela própria doença, e que é uma questão autolimitada. Já na epidemia, nós temos uma coisa maior. Nós temos uma elevação rápida ou descontrolada do número de casos de uma doença. E a pandemia é quando nós estamos vivenciando aí, né, essa pandemia do coronavírus. Ela cursa como uma emergência de saúde internacional, porque é uma doença que se espalha rapidamente por regiões e territórios mundiais, tomando essa propagação uma proporção de 2 ou mais continentes. Então, quando a doença se espalha para 2 ou mais continentes ou regiões, nós dizemos que ela é classificada como pandemia e o SARS-CoV-2 foi classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde agora no mês de março. A doença pelo novo coronavírus. Período de incubação de 2 a 14 dias. É por isso que todo paciente com sinal suspeito de coronavírus deve ficar em isolamento domiciliar nesse período de 14 dias, que é o período médio de incubação do vírus. Período de transmissibilidade. De 7 dias após o início dos sintomas. Então, a partir do momento que o paciente começa a apresentar sintomas, ele vai transmitir esse vírus até 7 dias após ele apresentar sintomas. Porém, é possível que ocorra a transmissão após a resolução dos sintomas. Então, o período de transmissibilidade começa a partir do momento que esse paciente adquire o vírus, mesmo sem ter ainda apresentado sintomas, e esse período de transmissibilidade ele vai até depois de 7 dias que ele manifestou os sinais e sintomas. E em alguns casos ainda acredita-se que mesmo depois de o paciente não manifestar mais sinais e sintomas, ele poderá transmitir também. Doença pelo novo coronavírus. Vou falar um pouquinho sobre o agente etiológico. O vírus, o novo coronavírus, ele é o SARS-CoV-2, causador da síndrome respiratória aguda grave. Então, a principal complicação que o coronavírus traz em nível de infecção humana é a questão da síndrome respiratória aguda grave, que é uma disfunção gravíssima no sistema respiratório. O paciente vai evoluir com uma dispneia, uma falta de ar muito intensa,
até ele ter uma insuficiência respiratória e, se não houver os tratamentos recomendados, ele evolui para o óbito, como muitos estão morrendo por causa dessa pandemia. E ele é um RNA vírus da família Coronaviridae. Então ele é um vírus muito perigoso, muito agressivo. Nós vemos aqui na imagem que ele se assemelha muito com uma coroa. Então a morfologia dele, ao ser visualizado no microscópio, é de uma coroa. Por isso o nome corona, que vem do chinês corona, coroa, ou com aspecto de coroamento. Por isso o nome dele, coronavírus. Reservatórios e modo de transmissão. Gente, algumas espécies de animais, vejam aqui. Esse é o pangolim. É um animal muito usualmente abatido na China para comercialização, para alimentação. E aqui é uma das espécies de morcego noturno, que também é abatido e comercializado no mercado chinês. Esses dois animais aqui, suspeita-se de que eles sejam os reservatórios biológicos do coronavírus. A princípio, como eu já havia dito no início, essa infecção veio de animais e esses dois animais são os suspeitos, por isso que a gente diz que é uma doença zoonótica. O novo coronavírus ele é transmitido por meio de gotículas contaminadas que são expelidas quando o paciente tosse, espirra, fala ou simplesmente quando ele está em um contato próximo de outra pessoa susceptível. Quando essa outra pessoa tem contato e se contamina com a saliva, com o espirro, com a tosse, com as secreções respiratórias do paciente, nós dizemos que há ali o mecanismo de transmissão direta do coronavírus. Porém, existe um mecanismo de transmissão indireta também. É quando nos contaminamos em alguma superfície contaminada com o vírus e levamos esse vírus até as nossas mucosas, como a boca, o nariz, essa mucosa nasal, ocular. Então é o meio de transmissão indireta, por isso que é tão recomendado o uso de máscaras, que é para a gente não ter contato com secreções contaminadas com gotículas do vírus. Aqui, formas de transmissão. Paciente espirrando e eliminando gotículas suspensas no ar. Cada gotícula dessa pode albergar cerca de milhares de vírus, e uma gotícula dessa, quando o paciente espirra ou tosse, ela pode ser propagada a uma distância de até 2 metros de distância. É por isso que uma das medidas de contenção do vírus e de controle é o distanciamento social. Que a gente mantenha esse distanciamento, não se aproxime de pessoas sintomáticas, porque uma gotícula dessa aqui pode ser fatal e pode ser propagada a uma distância de até 2 metros. Aqui, as formas de contaminação pelo coronavírus. Pela saliva do paciente, pelo espirro, a tosse, um aperto de mão ou contato com superfícies contaminadas com o vírus. É por isso que também a gente recomenda não haver contatos íntimos ou próximos, no sentido abraço, aperto de mão, beijinho, cumprimentos próximos, porque também pode haver esse mecanismo indireto de transmissão do coronavírus. Vamos falar um pouquinho de dados, de números, porque o que diz, infelizmente, ser uma pandemia são os números. Então, nós só consideramos coronavírus pandemia por causa do exorbitante número de casos e também de óbitos. Então, idade média dos casos. As pessoas que adoecem de coronavírus têm idade média de 56 anos, mas que fique claro que é um vírus que atinge todas as faixas etárias. Nós temos registro de bebês de 3 meses, recém-nascidos, que já faleceram, que foram contaminados pelo coronavírus. E nós temos também, na grande maioria dos afetados, os idosos com mais de 60 anos, que é o grupo de maior risco para o vírus. 54%
de pessoas que adoeceram, que se infectaram, são do sexo masculino. Então, mais homens têm se infectado com o coronavírus. Coeficiente de transmissão hospitalar, 40%. Então, estima-se que 40% dos pacientes estão se contaminando nos ambientes hospitalares. Às vezes, eles vão se tratar de outra doença, mas chegando lá, tem contato com o vírus e acaba se contaminando. E outros 60% são responsáveis por transmissão comunitária. É aquela pessoa que pegou na rua, que pegou nas aglomerações, na fila do banco, na casa lotérica, no supermercado. Então, transmissão comunitária, 60%. Transmissão hospitalar, 40%. Incidência em profissionais de saúde. Nossa classe, vê só, 17%. Então, 17% dos profissionais de saúde estão se contaminando pela falta da proteção individual contra o coronavírus. Desses dados aqui, deixa eu ver o que mais eu vou falar. Vou falar sobre o percentual a mediana de dias de internação. Gente, em média, um paciente com coronavírus passa 10 dias internado. Isso eleva e muito os gastos com despesas hospitalares, medicamentos, respiradores, equipamentos e com a própria equipe. Então, isso realmente está causando uma devastação a nível econômico, a nível sanitário, a nível epidemiológico, essa pandemia. Falar um pouquinho da suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade é geral, ou seja, todas as pessoas correm o risco de se contaminar. Ninguém está livre de adoecer do coronavírus. Por quê? Porque não existe nenhuma vacina, não foi ainda produzida nenhuma imunidade natural ou artificial, que seria a vacina, contra esse coronavírus. Então, todo mundo está susceptível. E a imunidade ela é desconhecida. Até o momento, não se sabe se uma pessoa que já adoeceu de coronavírus se estará imune para toda a sua vida ou se não estará imune, porque os estudos ainda não chegaram nesse consenso. Agora, existem registros na Coreia do Sul de pacientes que pegaram o coronavírus, enfrentaram o período da doença, os sinais e sintomas, tiveram cura clínica comprovada com exames e depois voltaram a apresentar novamente sinais e sintomas. Não se sabe se houve ali um caso de reinfecção ou se foi resquícios do vírus que continuaram no corpo ainda da primeira infecção e que depois as pessoas vieram a demonstrar novamente a ter sinais e sintomas. Sobre a epidemiologia, amplo espectro de distribuição global. Então, por ser uma pandemia, ela tem um poder de devastação imenso e também de distribuição para todos os países. E os países mais acometidos são Estados Unidos, Itália, Espanha, China, Japão, Coreia e países da América Latina. O Brasil é o país mais afetado das Américas, da América Latina, América Central e América do Sul. Os Estados Unidos é o país mais afetado de todas as Américas e também de todo o planeta. Isso em número de casos, de óbitos e de adoecimentos. Vamos lá aqui, gente. Manifestações clínicas. Resfriado. Então, a maioria das pessoas começam desenvolvendo um resfriado comum ou uma gripe leve, mas acabam evoluindo para febre. 83% dos pacientes têm febre, 82% têm tosse, 75% manifesta pneumonia bilateral, que é a principal causa da síndrome respiratória, 69% vai ter fadiga, fraqueza no corpo, desânimo, prostração, 31% vai ter dispneia, então 31% evolui com dificuldade respiratória, 14% vai ter manchas pelo corpo, 11% relata dor muscular, 9% evolui para confusão mental, 8% refere dor de cabeça, 5% dor de garganta, 4% coriza, 2% vai ter uma dor no peito,
porque inclusive estudos já estão demonstrando que o coronavírus também poderá afetar as câmaras cardíacas, ou seja, o coração, e 2% pode ter diarreia, 1% pode ter náusea, vômito e desenvolver uma das complicações do coronavírus, que é o pneumotórax, que isso aqui seria a presença de ar na cavidade pulmonar, na cavidade pleural do pulmão pulmonar. Aqui, os sintomas mais comuns são febre, tosse, dispneia e pneumonia. As complicações, nós temos síndrome respiratória aguda grave. Presta atenção aqui em mim agora. A síndrome respiratória aguda grave é uma dispneia intensa, é uma dificuldade respiratória tão profunda que o paciente vai necessitar de um respirador, de uma máquina, de um aparelho que ajude esse paciente a respirar mecanicamente. E outros pacientes, como complicações, desenvolvem lesões cardíacas. Então, já foi visto que 12% da população também teve comprometimento do coração por causa do coronavírus. Outros 10% desenvolvem infecções secundárias, como pneumonias virais ou bacterianas secundárias ao coronavírus. E 4,5% a 15% evolui para o óbito, que é exatamente a taxa de letalidade, variando aí de regiões para regiões. Essa letalidade poderá evoluir de 4,5% a 15% dos pacientes chegam ao óbito. Como é feito o diagnóstico do coronavírus? Existem 3 formas. O diagnóstico clínico é aquele que é realizado na maioria das regiões pobres que não têm condições de estar fazendo testagem em todos os casos suspeitos. Então, se esse paciente apresentar sintomas clínicos parecidos com o COVID, como insuficiência respiratória, tosse, dispneia, tudo aquilo que a gente já viu, pode ser feito esse diagnóstico clínico. Porém, a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde é que seja feita testagem em todos os pacientes suspeitos e aqueles, sobretudo aqueles que estão desenvolvendo formas graves, para ver a confirmação da infecção pelo coronavírus. O exame que vai diagnosticar o coronavírus é um exame simples, chamado de RT-PCR. É um exame de PCR que ele vai analisar o genoma do vírus, ou seja, o material genético do vírus. Sendo esse material genético um RNA viral, o exame ele vai detectar esse RNA no indivíduo, no hospedeiro, naquela pessoa que está com suspeita de coronavírus. E se no exame for detectada a presença do RNA viral do coronavírus, então a pessoa vai ter um diagnóstico confirmado laboratorialmente como coronavírus. O procedimento de coleta de amostras clínicas para o exame do coronavírus é feito através de uma raspagem da orofaringe. Então, é introduzido um suave, parecido com um cotonetezinho, sendo grande, um suave grande, pela região nasal e também pela região oral, para colher saliva, material ali da orofaringe, aonde o vírus fica depositado no paciente infectado. E nós temos também, como forma de diagnóstico, o exame físico. Então, o paciente que é atendido pelo médico é constatado que ele está evoluindo para síndrome respiratória, com os sinais evidentes do coronavírus, o médico poderá fechar esse diagnóstico clínico antes mesmo de haver a confirmação laboratorial da infecção pelo vírus. Vamos falar agora sobre o tratamento do coronavírus. Gente, até o momento nenhuma droga se mostrou eficaz para tratar pacientes de coronavírus. O que existem são experimentos. Eles estão testando várias drogas, vários antivirais que já eram utilizados para outras infecções virais, como a cloroquina, que é utilizada para malária. Existem tratamentos à base do oseltamivir, que é um antiviral utilizado também para retardar os efeitos do HIV. Existem medicamentos antivirais também que combatem o herpes vírus. Todos esses medicamentos estão sendo testados para ver a eficácia deles no combate ao coronavírus. Porém, até o presente momento,
Nenhum desses medicamentos mostrou-se 100% eficaz para combater o coronavírus. E esses medicamentos só estão sendo utilizados em pacientes que estão desenvolvendo as formas graves, como uma forma de tentar salvar a vida desse paciente. Vacinas também estão sendo testadas, algumas delas já estão em fase de experimento em humanos, para ver se daqui a alguns meses nós já tenhamos uma vacina que combata esse vírus, que confira a imunidade às pessoas de não vir a se infectar. Como tratamento, nós temos internamento hospitalar, então pacientes mais graves, a recomendação é que sejam admitidos e internados em leitos de UTI. Pacientes mais brandos poderão ficar em leitos de enfermaria normal. Suporte ventilatório, esse paciente vai estar com respiradores ou intubados, dependendo da gravidade respiratória que esse paciente venha a desenvolver. Hidratação venosa, então o paciente que vai estar sendo mantido ali em hidratação, até porque precisamos evitar um quadro de desidratação num paciente que já está debilitado com o vírus. Remédios sintomáticos para febre e dor. Nós vimos que a febre no coronavírus é extremamente alta, de 38,5 graus acima. Então esse paciente vai necessitar de antitérmicos e analgésicos que possam favorecer o conforto desse paciente, retirando as dores musculares e combatendo também a febre. Esse paciente tem que ficar em repouso no leito. Os casos leves de síndrome gripal ou até mesmo de coronavírus brando, leve, poderão ficar em casa em isolamento domiciliar. Esse isolamento domiciliar é muito criterioso, porque recomenda-se que esse paciente fique num cômodo da casa, isolado dos outros pacientes, dos outros familiares, dos outros parentes que não poderão ter contato direto com esse paciente. Aí recomenda-se para esse paciente restrição na questão dos utensílios domésticos. Esse paciente vai ter que ter o copo só dele, os talheres só dele, prato só dele, utensílios de higiene só dele, para que haja esse isolamento domiciliar. Se esse paciente tiver suspeito ou confirmado de coronavírus, mas que ele possa receber uma terapêutica em casa e não precisar ir no hospital. E nós temos aqui também recomendado quarentena para os casos confirmados e contatos. Na verdade, todos nós estamos em quarentena, porque essa foi uma medida global orientada pela Organização Mundial de Saúde, e também nós temos decretos estaduais, municipais, que nos obriga a estar em quarentena. Aqui é uma imagem de pacientes internados em leitos de UTI, recebendo ventilação mecânica por meio de respiradores para o combate aos efeitos e às complicações do coronavírus. Definição de caso. Nós temos 3 situações com relação à definição de caso. Situação 1, os viajantes. É aquela pessoa que apresenta febre e pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios. Nós temos outra situação, é a situação 2, a questão dos contatos próximos. É aquela pessoa com febre ou pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios que manteve contato próximo com um paciente confirmado de coronavírus ou suspeito. E nós temos uma situação 3, que são aqueles pacientes que não viajaram para áreas endêmicas, para áreas de transmissão do coronavírus, apesar de que agora todas as regiões estão sob risco de haver transmissão, mas que esse paciente, ao ter contato com outro caso suspeito ou confirmado, tornou-se também um paciente suspeito. E nós temos o caso provável, é a situação 3. O caso provável são aqueles familiares que mantiveram contato com um paciente confirmado de coronavírus. Então, ele é um caso provável. Não foi feito ainda a testagem para o coronavírus, nesse caso, mas só pelo fato dele ter tido contato com um parente que está com o vírus, já torna ele um contato domiciliar ou um caso provável.
E além do mais, nos casos prováveis, nós temos que observar alguns sinais e sintomas, como fraqueza, expectoração, que é muito catarro, eliminação de catarro, saturação de oxigênio baixando, ficando ali abaixo de 95, 90, fadiga, diarreias. Tudo isso temos que observar nos contatos de casos de coronavírus. E nós temos a definição de caso confirmado, aquele que teve o seu diagnóstico laboratorial confirmado com a presença do antígeno viral, que seria o RNA dele, ou do próprio vírus, em exame laboratorial. E o caso descartado de coronavírus é aquele que teve sua amostra negativada, quer dizer, ele estava infectado por outros vírus respiratórios, mas não era o coronavírus. O caso excluído é aquele que apresenta duplicidade ou que não se enquadra em nenhuma das definições acima. Então, são casos meio que indeterminados, não se sabe qual é o vírus, mas que não se encaixa em nenhum dos outros critérios. Então, vai ser um caso excluído de coronavírus. E nós temos os casos curados ou recuperados, são aqueles pacientes que enfrentaram os 14 dias de incubação do vírus. Depois veio as manifestações clínicas, eles se recuperaram dessas manifestações clínicas e receberam alta por cura de coronavírus. Sobre a notificação, todo caso suspeito ou confirmado de coronavírus deverá ser notificado imediatamente às autoridades sanitárias, por meio telefônico, por e-mail, pelo Sistema Nacional de Notificações Compulsórias, o SINAM, ou por outras fontes de notificação. Medidas de controle e prevenção. Aqui eu vou focar um pouco mais nesse slide, porque nós temos tudo aquilo que precisamos saber para nós próprios nos protegermos do coronavírus e também para que possamos e saibamos orientar os nossos familiares, os nossos pacientes, as pessoas da nossa comunidade. Então, medidas de prevenção e controle. Primeiramente, lavar as mãos com frequência com água e sabão. Já foi comprovado cientificamente que a maioria dos vírus são destruídos pela simples questão da limpeza e da higiene das mãos. Então, água e sabão são componentes básicos que irão ali destruir o vírus nas suas camadas proteicas. Esses vírus serão destruídos pelo simples fato da higienização das mãos. Na ausência de sabão, de água, se você está num ambiente que não tem água nem sabão, você pode levar com você o vidrozinho de álcool gel, porque o álcool em gel, ele é um importante antisséptico que vai ali também destruir as cepas virais presentes nas superfícies, na mão, em algum objeto, você tocou numa maçaneta, você tocou em algum canto que outras pessoas tocaram. Então, o antisséptico, o álcool em gel, ele é capaz de eliminar as cepas do vírus, porque eles combatem e destroem as proteínas virais, causando assim a morte dos vírus. Evitar tocar nas mucosas. Gente, pelo amor de Deus, ninguém saia na rua para chegar em casa e não lavar a mão e já ir botando a mão em olho, coçar os olhos, colocar a mão na boca, colocar a mão no nariz, assoar o nariz com as mãos. Isso é muito perigoso de haver a infecção pelo vírus através dessa forma. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Então, uma pessoa doente deve ficar isolada, de preferência em um ambiente restrito, um cômodo da casa, se for um contato domiciliar, ou se for no ambiente hospitalar, que haja um leito reservado para aquele paciente. O isolamento social. Gente, nós estamos tendo aulas online, virtuais, em casa, à distância, porque nós todos estamos sensibilizados com essa questão do coronavírus, que não podemos ter contatos, não podemos ter aulas presenciais, para que não haja o risco de contaminação comunitária na nossa escola, no nosso curso, nos nossos ambientes coletivos. Então, a recomendação é realmente ficar em casa. Faço um apelo a todos. Quem puder, fica em casa.
Só saem aqueles que precisam trabalhar em serviços essenciais, como nós que somos trabalhadores de saúde. Etiqueta respiratória. Vamos orientar aos nossos colegas, aos nossos parentes, sempre que for tossir, for respirar, dar um espirro, utilizar realmente o cotovelo para cobrir a boca, para que essas partículas, essas gotículas não sejam disseminadas no ambiente. Limpar e desinfetar objetos e superfícies. Podemos usar o álcool a 70% e podemos usar também o hipoclorito de sódio, que é muito eficiente também no combate ao vírus, para a limpeza de superfícies, do chão, de paredes, de bancadas. O hipoclorito é muito usualmente também recomendado. E também para a limpeza dos alimentos, as frutas, verduras, o tratamento da água para consumo em si. O hipoclorito é recomendado. Medidas de precaução padrão para profissionais de saúde. Então, realmente, nós que trabalhamos, que estamos em contato com nossos pacientes, devemos utilizar máscara cirúrgica ou máscara fator N95, que são as máscaras mais recomendadas como barreira mecânica contra o vírus. Nós, trabalhadores de saúde, usamos esses tipos de máscaras cirúrgicas e N95. Mas para a nossa população, para os nossos parentes, a gente recomenda máscara de pano normal. Máscara de tecido, em 2 camadas, que é muito eficiente na proteção contra o coronavírus. Temos aí um decreto do governo do estado que todas as pessoas, para sair na rua a partir de agora, quando for um caso de extrema necessidade de sair na rua, utilizar máscaras. Então é um decreto, é obrigatório. Aquelas pessoas que forem pegas na rua sem máscara poderão responder por isso, poderão pagar multa, poderão até ser detidas. E precauções em procedimentos invasivos. Nós, trabalhadores de saúde, toda vez que formos estar presentes ali, auxiliando num procedimento invasivo, seja uma sondagem, seja uma aspiração de vias aéreas, seja auxiliando o médico em intubação, precisamos estar protegidos. Máscara cirúrgica, avental, luvas impermeáveis, óculos de proteção. Então, que possamos realmente ter esses cuidados básicos na questão da proteção, do controle e da contenção da disseminação do vírus. O que você precisa saber e fazer como prevenir o contágio? Lave as mãos com água e sabão com frequência. Se não puder lavar as mãos, utiliza álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações. Então, não podemos estar promovendo festinhas, chamando visitinhas. Não podemos estar convidando as pessoas para a nossa casa, porque o momento é muito crítico. Nós não sabemos, não tem um letreiro na testa das pessoas dizendo quem está infectado com o vírus, quem não está. Então, toda precaução ela é pouca e é necessária para que a gente possa se manter livre desse vírus. Manter os ambientes bem ventilados, porque a luminosidade do sol e a ventilação ajudam também a eliminar algumas cepas de vírus. Não só o coronavírus, mas outros vírus, sobretudo aqueles respiratórios, como a influenza, eles são muito sensíveis à questão da luminosidade e também da ventilação. Então, os ambientes devem estar bem ventilados e iluminados. E, o mais importante, não compartilhar objetos pessoais com outras pessoas. É o talher, é o garfo, é a faca, objetos de uso pessoal, a gente evitar estar compartilhando. Gente, essa foi a nossa aula sobre coronavírus, aqui em microbiologia, mas também vai servir para outras disciplinas e outras turmas. Eu espero que vocês tenham adquirido um pouco mais de conhecimentos e deixei também disponível para vocês o novo manual do manejo clínico do coronavírus para a atenção primária em saúde, para que vocês possam ler e aprofundar mais ainda os conhecimentos de vocês sobre
essa pandemia e também para adquirir mais conhecimentos. Obrigado a todos e fiquem com Deus.